Sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos explorar juntos um tema que eu acho que muita gente se identifica. Como a gente ouve a voz de Deus num mundo que, bom, parece que cada vez fica mais barulhento, né? É, sem dúvida, é um desafio que a gente enfrenta, principalmente hoje em dia. É isso. E para nos ajudar nessa jornada, a gente vai se aprofundar num artigo bem interessante, um artigo acadêmico do teólogo Martin Gelabert Balestra. O título é Escuchar la voz y el silencio de Dios. Pode parecer um pouco assustador assim de cara, mas eu prometo que com a sua ajuda a gente vai desvendar os insights poderosos desse texto e tentar entender de um jeito que todo mundo possa aproveitar. Ah, com certeza. O Gelabert, ele nos convida a pensar sobre como a gente escuta e como a gente consegue discernir a voz de Deus no meio de tudo que acontece na vida moderna. E ele começa com uma imagem bem forte, né? Soledade poblada de aullidos. Solidão povoada por uivos. Ele usa essa frase para descrever como a gente vive hoje, sabe? Querendo conexão, mas muitas vezes em relacionamentos superficiais, sempre procurando coisas novas, fugindo do silêncio. O que você acha disso? Já se sentiu assim, no meio de um monte de gente, mas sozinho? Olha, eu acho que essa imagem que ele usa é muito forte porque ela mostra bem essa sensação que a gente tem de estar cercado de coisas, de informação, de gente, mas sentindo um vazio. É como se a gente tentasse preencher esse vazio com distrações, com barulho do mundo. Mas lá no fundo a gente quer mesmo é um encontro de verdade, uma conexão, algo que vá além da superfície. É como se a gente estivesse sempre distraído, sem conseguir ouvir nem a si mesmo, imaginaríamos, né? E o Gelabert fala que ouvir de verdade, principalmente Deus, é como uma arte, algo que a gente precisa aprender a fazer. E ele fala de 3 coisas importantes para isso: interesse, silêncio e humildade. E o que me chama a atenção é que isso serve não só para nossa relação com Deus, mas para como a gente se relaciona com as pessoas também. O que você acha? Eu concordo totalmente. Para a gente ouvir alguém de verdade, seja Deus ou alguém que a gente gosta, a gente precisa ter interesse no que o outro tem para dizer. É aquela curiosidade sincera, sabe? Querer conhecer a pessoa, se abrir para o que é novo. E essa abertura, essa vontade de acolher o outro, exige silêncio. Silêncio por fora e por dentro. Verdade. Silenciar o barulho de fora e aquietar a mente para poder ouvir com clareza, sem distrações, sem ficar julgando antes da hora. E essa postura de abertura nos leva para essa terceira coisa que ele fala: a humildade. É isso mesmo. A humildade, ela nos ajuda a reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente tem limites para entender as coisas e que a outra pessoa, seja Deus ou o nosso próximo, tem algo para nos ensinar. A humildade tira da gente essa necessidade de ter sempre razão, de querer impor nossa visão e abre espaço para a gente ser transformado pelo encontro com o outro. É como se a humildade nos colocasse na posição de aprendiz, sabe? Dispostos a aprender com Deus, com as pessoas, com a vida. E essa vontade de aprender, de se deixar transformar pelo outro, é essencial para a gente aprender a ouvir de verdade. Com certeza. E aí a gente pode falar de outro ponto que o Gelabert levanta, que é a questão da obediência. Ouvir de verdade significa que a gente precisa responder, estar disposto a acolher e seguir a orientação divina. Mas é importante lembrar que essa obediência, ela não é uma submissão cega, ela é um ato de confiança, é um relacionamento que se constrói na fé e no amor. Sim, concordo. A obediência aqui, ela não é sobre seguir regras sem pensar, mas sobre confiar na sabedoria de Deus, nos planos dele pra gente. É sobre entregar nossa vida nas mãos dele, com a certeza de que ele nos ama e quer o nosso bem. Mas, falando em confiar em Deus, me vem à mente uma pergunta que muita gente faz. Será que Deus realmente fala? Muitas pessoas questionam se Deus existe ou se ele se comunica com a gente. Afinal, vivemos num mundo que valoriza a razão, a ciência, e a ideia de um Deus que se manifesta pode parecer meio mágica, meio fora da realidade para muita gente. Você já se deparou com esse tipo de questionamento? Sim. É uma questão que muita gente enfrenta, ainda mais num mundo tão marcado pela razão. Mas o Gelabert nos convida a pensar na busca que o ser humano sempre teve por respostas para as grandes perguntas da vida. De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Qual o sentido disso tudo? O que acontece depois da morte? A religião, principalmente o cristianismo, tenta responder essas perguntas através da revelação. A revelação é como Deus se comunica com a humanidade. E como que essa revelação acontece? Como a gente pode ter certeza de que a gente está ouvindo Deus e não a nossa própria imaginação? O Gelabert usa o conceito de sacramento para explicar a comunicação de Deus. Um sacramento, em termos teológicos, é um sinal visível de uma realidade que a gente não vê. E ele diz que toda a comunicação de Deus é assim, indireta, através de sinais, símbolos, experiências que apontam para algo que a gente não consegue entender completamente. Para ele, Jesus é o sacramento perfeito, Deus se mostrando em forma humana. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, é o registro dessa revelação de Deus ao longo da história, a palavra dele que chegou até nós através da experiência do povo de Israel e dos primeiros cristãos. Entendi. Então, para o Gelabert, a chave para ouvir Deus é buscar essa revelação dele através de sinais
principalmente na Bíblia e em Jesus Cristo. Mas interpretar a Bíblia não é algo complexo, não pode ter várias interpretações. Como saber qual é a certa? É verdade, interpretar a Bíblia exige estudo, discernimento e a orientação da igreja, que nos guia para entender a palavra de Deus à luz da tradição e do magistério. A igreja nos ajuda a evitar interpretações erradas ou tendenciosas que podem nos desviar do caminho da verdade. Mas, além dos sacramentos e da Bíblia, o Gelabert também fala de uma forma de Deus se comunicar que muitas vezes a gente não percebe: o silêncio. O silêncio. Mas como o silêncio pode ser uma forma de comunicação. Pode parecer meio estranho, né? Mas o silêncio pode ser uma forma de comunicação muito poderosa. O Gelabert, ele nos convida a pensar no silêncio não como uma falta de som, mas como um espaço de escuta, de verdade, de receptividade, sabe? De se abrir para o mistério de Deus. É como se o silêncio falasse direto com a nossa alma, sem precisar de palavras. Exato. E para mostrar isso, Gelabert usa um exemplo muito bonito da Bíblia. No livro de Reis, capítulo 19, o profeta Elias, ele estava num momento muito difícil, sabe? Angustiado, desiludido. E aí ele se refugia numa caverna e pede ajuda para Deus, pede uma resposta, uma direção. Ah, sim, lembro dessa história. Ele estava se sentindo abandonado depois de enfrentar os profetas de Baal, né? Isso, esse mesmo. E o texto diz que Deus se manifesta para o Elias não com terremoto, nem com fogo, nem com vento forte, mas com silêncio suave, uma brisa leve. É nesse silêncio que o Elias reconhece a presença de Deus e encontra a força e a orientação que ele precisava. Nossa, que exemplo bonito, né? É como se Deus estivesse falando para Elias e para a gente também. Calma o seu coração, silêncie a sua mente e você vai conseguir me ouvir. Isso me faz pensar, será que às vezes a gente não está procurando respostas grandiosas, espetaculares, deixando passar os sussurros de Deus no silêncio do nosso coração? Faz sentido. Muitas vezes a gente quer sinais claros, respostas na hora, e esquece que Deus pode se mostrar de várias maneiras. Até através do silêncio, da intuição, daquela voz que vem de dentro. É como se Deus estivesse o tempo todo falando com a gente, mas a gente com os ouvidos tapados, distraídos com o barulho do mundo. É isso mesmo. E o Gelabert lembra que a revelação de Deus nem sempre é fácil da gente entender. Deus fala com a gente aos poucos, respeitando a nossa capacidade, nosso processo de amadurecimento na fé. Sim, entendo. É como aprender uma língua nova, né? No começo parece tudo estranho, difícil, mas com o tempo, com a prática, a gente vai pegando as palavras, as expressões e a comunicação vai ficando mais fácil. Perfeito. E essa comparação serve para a nossa relação com Deus também. A fé é um caminho, uma jornada de descobertas e se aprofundar no mistério de Deus. E essa jornada exige humildade, abertura para coisa nova e disposição para ser transformado pela palavra que a gente acolhe. Mas e aí? Como a gente faz para desenvolver essa arte de ouvir Deus num mundo tão cheio de barulho e distrações? Tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente gostaria de dicas práticas para aplicar os ensinamentos do Gelabert no dia a dia. Sem dúvida. O Gelabert dá algumas dicas importantes. A primeira é: reserve um tempo todo dia para o silêncio, para a oração, para ler a Bíblia. É importante ter um momento de quietude na nossa vida, longe do barulho do mundo, para a gente se conectar com Deus e ouvir a sua voz. Não precisa ser muito tempo, mas um tempo de qualidade em que a gente possa se desligar das distrações e olhar para dentro da gente. É criar um oásis de paz no meio do deserto da correria do dia a dia, né? Um momento para respirar fundo, acalmar a mente e se abrir para a presença de Deus. Exatamente. E esse oásis de paz pode ser um momento de meditação, de contemplação, de ler a Bíblia com atenção, de conversar com Deus, de ouvir a sua voz. A gente pode, por exemplo, escolher um trecho da Bíblia que toca o nosso coração e pensar sobre ele, buscando entender o que Deus quer nos dizer naquele momento. E além da oração pessoal, o Gelabert sugere também procurar a orientação de um diretor espiritual. Sim, ele fala da importância de ter acompanhamento espiritual, de conversar com um padre, um religioso, uma pessoa experiente na fé, que possa nos ajudar a entender o que Deus está falando com a gente. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para entender os sinais, para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para superar as dificuldades e continuar firme na fé. É como ter um mentor, né? Um guia que nos acompanha nessa jornada da fé, que nos ajuda a enxergar melhor o caminho e a seguir com mais segurança. Exato. E esse mentor espiritual pode ser muito importante, principalmente quando a gente tem dúvidas, incertezas, quando fica difícil saber o que Deus quer no meio de tantas vozes que a gente ouve. E qual é a terceira dica do Gelabert? A terceira dica é a gente ficar atento aos sinais que Deus nos dá no dia a dia. Ele fala com a gente através das pessoas que cruzam o nosso caminho, das coisas que acontecem, das alegrias e das tristezas que a gente vive. É preciso ter um coração aberto, atento à presença de Deus em tudo. É como se Deus estivesse sussurrando para a gente, nos guiando através de sinais, de intuições, de coincidências que muitas vezes passam despercebidas. Exatamente. Para ouvir esses sussurros de Deus, a gente precisa ter um coração puro,
livre de preconceitos, de apegos, um coração que busca a vontade de Deus em tudo. Mas e quando a gente não consegue ouvir esses sussurros? Quando o barulho do mundo é tão alto que a gente se sente perdido, sem saber para onde ir? Nesses momentos é importante a gente lembrar que Deus nunca nos abandona, Ele está sempre do nosso lado, mesmo quando a gente não consegue sentir a sua presença. É preciso ter paciência, perseverança, fé e confiar que na hora certa Deus vai se mostrar, vai nos guiar, vai nos dar a força que a gente precisa. É como aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes o caminho da vida é cheio de curvas, de obstáculos, mas Deus está sempre presente, nos levando para o nosso bem. Exatamente. E o Gelabert nos alerta sobre os perigos de achar que a gente não precisa de Deus, da arrogância, do orgulho que nos impedem de ouvir a sua voz. A humildade é essencial para a gente ouvir o que Deus tem para nos dizer. É preciso reconhecer que a gente é pequeno, frágil, que a gente precisa de Deus. A gente precisa silenciar o nosso ego, a nossa vontade própria, para que a voz de Deus possa ecoar no nosso coração. Isso mesmo. É se esvaziando de si mesmo, renunciando à nossa própria vontade, que a gente se torna mais sensível à voz do Espírito Santo, que nos guia no caminho da verdade e do amor. Os ensinamentos do Gelabert nos convidam a uma verdadeira mudança interna, a enxergar as coisas de um jeito diferente, para que a gente consiga ouvir Deus nesse mundo cheio de barulho e de distrações. É um chamado à conversão, buscar um relacionamento mais próximo, mais profundo com Deus. Com certeza. E essa busca pode nos levar a uma vida mais completa, mais significativa, mais feliz. Mas essa busca pela voz de Deus só acontece nos momentos de oração, de ler a Bíblia, de retiro espiritual. De jeito nenhum. O Gelabert nos convida a levar essa escuta da palavra de Deus para tudo na nossa vida. Para a família, para o trabalho, para os nossos relacionamentos. É preciso ter um olhar que contemple, que reconheça a presença de Deus em todas as coisas. É como se a gente estivesse sintonizando na frequência de Deus, deixando que Ele esteja presente em todos os momentos do nosso dia. Perfeito. É viver em constante oração, em comunhão com Deus, deixando que Ele nos guie, nos inspire, nos dê força em qualquer situação. E essa sintonia com Deus pode nos levar a viver de um jeito mais ético, mais justo, mais solidário. Sem dúvida. Ouvir a palavra de Deus nos leva a ser mais compassivos, mais misericordiosos, mais atentos às necessidades do próximo. É um chamado a viver o evangelho no dia a dia, a ser sal da terra e luz do mundo. Que missão bonita e que desafio enorme num mundo tão marcado pelo egoísmo, pela indiferença, pela injustiça. É um desafio tanto, mas com a ajuda de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, a gente consegue vencer esses obstáculos e construir um mundo mais justo, mais fraterno, né? E falando do Espírito Santo, lembrei de uma coisa que o Gelabert falou, sobre a importância da gente perceber Deus, não só nas coisas grandes, mas também nos detalhes da vida, nas pequenas alegrias, nos encontros do dia a dia, na beleza da natureza. É verdade. É como se Deus estivesse se mostrando o tempo todo, convidando a gente a ver Ele em tudo. Ele está no sorriso de uma criança, no canto dos pássaros, no abraço de um amigo, na beleza de uma flor. É só a gente prestar atenção, abrir o coração para perceber esses sinais de amor que Deus manda pra gente o tempo todo. É como se a vida fosse um livro enorme e Deus, o autor, escrevendo a mensagem dele em cada página, em cada detalhe, e cabe a gente entender essa mensagem com humildade, com atenção, com amor. E para essa escuta ser ainda mais profunda, o Gelabert nos convida a contemplar o silêncio de Deus, a perceber Ele não só nas palavras, mas também na ausência delas. O silêncio para ele não é um vazio, mas um espaço fértil, onde a semente da palavra de Deus pode crescer e dar frutos. É como se o silêncio fosse um tela em branco, onde Deus pode pintar a mensagem dele de um jeito mais sutil, mais profundo, mais pessoal. Um convite para um diálogo de coração para coração, onde as palavras não são mais necessárias. Exato. É no silêncio que a gente consegue ouvir a voz do nosso coração, os desejos da nossa alma, a intuição que nos guia. É nesse silêncio que a gente se abre para a voz do Espírito Santo, que fala de um jeito suave e delicado, que às vezes passa despercebido para quem está distraído. Como se o Espírito Santo estivesse sussurrando os nossos ouvidos, nos guiando por caminhos que a razão não entende, caminhos que nos levam para além da gente mesmo, para o encontro com o amor que criou tudo e sustenta tudo. É isso mesmo. É a sabedoria que vem de Deus, que ilumina a gente, que nos dá força, que nos leva para a verdade completa. Mas como a gente pode ter certeza de que está ouvindo Deus e não a nossa própria voz, os nossos desejos? Como saber a diferença entre a voz do Espírito Santo e as vozes do mundo que enganam a gente com falsas promessas de felicidade? Essa é a grande questão, né? A gente está cercado de influências de dentro e de fora que podem nos tirar do caminho certo. E o Gelabert fala da importância do discernimento, da prudência, da humildade
para a gente não cair em engano. O discernimento é fundamental. E para a gente ter essa virtude, o Gelabert recomenda que a gente compare tudo com a palavra de Deus, com o ensinamento da igreja, com a orientação de um diretor espiritual. É como se a gente estivesse lapidando um diamante, buscando a beleza verdadeira dele através de um processo cuidadoso. Nossa, que imagem bonita. E que mensagem inspiradora para a gente terminar nosso mergulho profundo. O Gelabert nos convida a uma mudança de dentro para fora, a silenciar o barulho do mundo e abrir o coração para a voz de Deus. Nos chama para uma vida mais completa, mais cheia de sentido, mais feliz. Ele nos desafia a sermos discípulos de Cristo, a levar a mensagem de amor e esperança dele para o mundo que tanto precisa de luz. E que a gente possa, inspirados pelo Gelabert, fortalecer nossa relação com Deus, cultivando essa arte de ouvir, a humildade, a abertura para o Espírito Santo, para que a palavra dele transforme nossa vida e nos guie no caminho da paz, da alegria, do amor verdadeiro. Que a nossa jornada seja guiada pela luz de Cristo e que a graça dele nos dê força em cada passo. E que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus esteja com a gente hoje e sempre. Amém.